No mesmo instante, Jesus percebeu que dele havia saído o poder. Virou-se para a multidão e perguntou: quem tocou em meu manto? Responderam os seus discípulos: vês que a multidão aglomera ao teu redor, e ainda perguntas: quem tocou em mim? Mas Jesus continuou olhando ao redor para ver quem tinha feito aquilo. Então a mulher, sabendo o que lhe tinha acontecido, aproximou-se, prostou-se aos seus pés e, tremendo de medo, contou-lhe toda a verdade. Feche os seus olhos nesse momento. Senhor, meu Deus e meu Pai, nesse momento eu entro em tua presença e eu quero te apresentar, meu Senhor, esta igreja. Eu quero te apresentar este povo. Eu quero te apresentar cada serva, cada servo neste momento. E eu quero te pedir, meu Senhor, que os céus estejam abertos sobre este lugar nessa noite e que a tua glória venha se manifestar, que o teu Santo Espírito venha operar. Ah, meu Senhor da glória, enquanto eu prego a tua palavra, arranca o caroço, levanta o paralítico. Enquanto eu prego a tua palavra, faz as enfermidades sumir. Enquanto eu prego a tua palavra, meu Senhor, vai operando sinais como o Senhor fazia antigamente. E que nessa noite, como de costume, Espírito Santo, seja bem-vindo nessa noite. 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 Espírito Santo, seja bem-vindo. Por que pedir para o Espírito Santo ser bem-vindo de tantas vezes? Porque aonde Jesus é o centro tem milagre, aonde Jesus é o alvo tem cura, tem poder, tem avivamento, tem renovo. E nessa noite Deus vai encher esse lugar com a glória dele. E eu não sei se você já começou a sentir, mas a presença está forte nessa noite. Deus vai encher crente, vai batizar crente, vai renovar crente. Deus vai encher. Tome o seu assento glorificando. Meus irmãos, o texto que nós acabamos de ler está relatado no grupo dos evangelhos. Eu sempre gosto de trazer essa explicação. O Novo Testamento, ele é dividido em 4 grupos. O primeiro grupo é o grupo dos evangelhos. O segundo grupo é o grupo de Atos, que é história. O terceiro grupo é o grupo das epístolas, que o Novo Testamento contém 21 epístolas. 13 delas Paulo escreveu. O quarto grupo é o grupo da revelação, ou o grupo do Apocalipse. Dentro desse grupo dos evangelhos, nós vamos nos deparar com Mateus, Marcos, Lucas e João. 3 deles são sinóticos: Mateus, Marcos e Lucas. Essa mesma passagem que acabei de vos falar sobre a mulher do fluxo de sangue também vai aparecer em Mateus, também vai aparecer no livro de Lucas. Quando nós lemos esta passagem, nós vamos entender que esta mulher, que havia 12 anos, padecia de um fluxo de sangue há 12 anos e gastara todo o seu dinheiro com os médicos e não pôde ser curada. É interessante isso aqui, porque antes de surgir a história desta mulher, o texto vai dizer que Jairo, chefe da sinagoga, ele vem e se prostra diante de Jesus e fala: mestre, a minha filha está moribunda, enferma, rogue-te que venha e lhe imponhas a mão para que ela sare e para que ela viva. Jairo entendia que se Jesus tocasse, o milagre acontecia. Jesus estava indo na direção da casa de Jairo. Para quê? Para curar a sua filha. Jesus estava rodeado de uma multidão.
Jesus estava rodeado com os seus discípulos, pois Jesus, aonde passava, milagres acontecia. A mensagem de Jesus não era uma mensagem sem poder. Tinha Bíblia, tinha poder, tinha graça, tinha avivamento, tinha conhecimento e tinha poder. Aonde Jesus passava, o coxo se levantava. Aonde Jesus passava, o morto ressuscitava. Aonde Jesus passava, os demônios eram expelidos. Quem é que não quer andar com um homem cheio da presença? Quem não queria andar com Jesus? Jesus está rodeado de uma multidão, até porque Cafarnaum foi uma das cidades que Jesus fez mais milagres, operou de uma maneira tamanha. Jesus está indo na direção da casa de Jairo, só que o texto vai dizer que no caminho uma mulher vai roubar a cena. Essa mulher, o nome dela não é citada, é a mulher do fluxo de sangue. O texto não dá a genealogia, o texto não diz a história dessa mulher. Essa mulher está sendo lembrada por causa do seu problema. Essa mulher está sendo lembrada por causa do seu problema. Ela padecia de um fluxo de sangue há 12 anos. 12 anos aqui fala de tempo. 12 anos aqui fala de tempo. Quando nós lemos Eclesiastes capítulo 3, nós vamos entender que há um tempo para todas as coisas debaixo do céu. Essa mulher passou 12 anos sangrando, 12 anos padecendo um fluxo de sangue, mas o fim dessa hemorragia estava para se acabar, porque toda prova tem um fim. Toda prova tem um fim. Apocalipse capítulo 2, versículo 10 diz: não temas o que estáis para sofrer. Eis que o diabo lançará alguns de vós em prisão, e sereis tentado por 10 dias. Fala de tempo. Mas ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Toda prova tem um fim. Toda tempestade tem um fim, e o fim dessa luta, dessa provação, desse sangramento estava para se acabar. Salmo 30, versículo 5, a parte B diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. E eu quero aqui vos falar, como boca de Deus nessa noite, que nessa noite o Senhor está colocando um fim nessa prova. Nessa noite o Senhor muda a tua história. Nessa noite essa enfermidade some. Nessa noite esse problema que te assolou há tantos anos, ele vai desaparecer, porque para toda prova tem um fim, e é chegada a sua hora, é chegado o seu momento, é chegada a hora do seu milagre, é chegada a hora de Cristo mudar a sua história. Nessa noite Deus preparou esse momento para mudar a história de crente aqui. Nessa noite Deus preparou para mudar a sua história. História. Ele vai dar um basta nessa luta. Ele vai dar um basta nesse problema. Hoje a muralha de Jericó cai por terra. Hoje ele fala com vento e mar, e vento e mar vai obedecer. Hoje ele fecha a boca do leão que passou tanto tempo te afrontando. Hoje ele vai fazer aquilo que você esperava há 12 anos. Tem uma mão para levantar. Essa mulher esperou 12 anos para receber a cura, mas ela recebeu a vitória que você esperou há tanto tempo e até agora não recebeu. Jesus está entregando. Se prepare para o culto de ação de graça, porque aquilo que você orou, jejuou, esperou e falou: Senhor, ainda não aconteceu. Jesus está operando hoje, está fazendo hoje. Quem sente? Quem sente ele fazendo? Quem sente ele operando? Quem sente ele realizando? Quem sente que ele está operando sobrenatural nessa noite? Pois bem, o texto vai dizer que essa mulher padeceu de um fluxo de sangue há 12 anos e ela gastara a sua riqueza. Se a Bíblia está falando que é rica, é porque ela
era rica, ela gastou toda a sua riqueza com os médicos e não pôde ser curada. O texto diz: quanto mais ela gastava, mais pior ela ficava, mais pior ela ficava, porque tem problema, tem situação que o médico não resolve, o homem não resolve, o embaixador não resolve, o desembargador não resolve, o advogado não resolve, o juiz não resolve, o pastor da igreja não resolve. Tem problema que Jesus de Nazaré tem que chegar para resolver. E eu vim como boca de Deus do estado do Ceará vos falar nessa noite que aquilo que o homem não fez na sua vida, aquilo que o juiz não fez na sua vida, Jesus vai fazer nessa noite acontecer. Milagres sobre a sua vida, milagres sobre a sua casa, milagres sobre o seu casamento, milagres sobre a sua saúde. O texto diz: quanto mais ela gastava, mais pior ela ficava, porque tem problema também que o remédio não resolve, tem problema que o problema é na alma. Você vem com uma roupa bonita para o culto, penteia os seus cabelos, passa aquela prancha, fica liso, fica perfeito, coloca uma saia linda, como as irmãs, os irmãos estão bem vestidos, mas a alma está ferida por dentro. Essa enfermidade nenhum homem da terra resolve, essa enfermidade nenhum médico da terra resolve, essa enfermidade nenhum médico remédio resolve, mas tem um que está presente aqui no nosso meio e ele tem poder para resolver, ele tem poder para operar, ele tem poder para realizar. Pega essa e leva para casa, porque aquilo que o médico não conseguiu fazer, Jesus vai fazer. Ele vai realizar. Eu me lembro muito bem, quando eu trabalhava em um restaurante, certa feita, eu estava atendendo, e uma mulher sentou, uma mulher rica, uma mulher muito rica, conceituada em Fortaleza, muito bem estabilizada. Aquela mulher sentou na mesa e ela começou do nada a contar o seu problema. E ela falou: a minha filha está depressiva, a minha filha, já levei ela para Umbanda, já levei ela para Centro Espírita. Eu disse: meu Deus, quando eu escutei, eu disse: meu Deus, o negócio é estreito. E ela falou: já levei para Umbanda, para Centro Espírita, já levei para médico e até agora não tive resposta. A minha filha só piora, está depressiva já faz 3 anos, já tentou se matar 3 vezes. Quando ela falou aquilo, eu disse: meu Deus, o Senhor me entregou um dom e o Senhor pode curar essa mulher. Eu falei: minha filha, faça o seguinte, me leve até a sua filha. Ela falou: quanto você quer para você curar minha filha? Eu vou lhe dar uma casa de 600 mil reais, eu vou passar no papel para você. Eu falei: eu vou lá e eu não vou querer nada. Por quê? Porque se ela tivesse falado que ela iria me dar casa de coração, eu iria receber. Mas a mulher ofereceu a casa porque ela já não tinha mais o que fazer. Então não recebi, porque eu não sou profeta como Balaão, que vai pela proposta, vai pela oferta. Não, não. Eu ainda acredito numa geração de verdadeiros, de homens e mulheres que ainda caminham segundo essa palavra. Marquei uma data com ela, fui no apartamento dela, o esposo dela veio, me levou de carro. Entrei no apartamento, quando cheguei lá, a menina estava lá, cabeça baixa, triste e abatida. Eu disse: deixa eu ir aqui no teu banheiro. Quando eu entrei no banheiro, eu me assustei. Nas paredes estavam várias mensagens diabólicas. Aquela jovem, quando dava 12 horas da noite, ela começava a escutar uma voz e ela escrevia na parede o que a voz dizia para ela. Quando eu saí do banheiro, eu disse: Jesus, o Senhor precisa realizar e colocar esses demônios para correr hoje aqui. Aquela jovem olhou para mim, ela disse: olha, eu sou espírita, o meu pai é ateu e a minha mãe é espírita, mas se o Deus dos crentes me curar, eu me converto, eu confesso a Jesus de Nazaré. Eu disse: eu aceito a proposta, está combinado. Eu disse: fique em pé. Quando ela ficou em pé, que eu estendi a mão para ela, coloquei a mão na cabeça dela, ela caiu na hora em cima da cama. Quando ela se levantou, eu disse: o que foi que aconteceu? Ela: saiu um grande peso da minha vida, como se
fosse um espírito. Na mesma hora Jesus curou aquela jovem. Ela confessou Jesus de Nazaré como Senhor e Salvador da sua vida. Naquele dia o pai, que era ateu, começou a acreditar em Jesus. Por quê? Porque aquilo que o centro espírita não faz, o que a Umbanda não faz, o Evangelho faz. O Deus dos crentes faz. Pelo amor de Deus, abre a tua boca e adora. Adora. Eu estou sentindo a graça dele aqui. Eu estou sentindo a presença do Eterno aqui. Naquele dia o pai começou a acreditar em Deus. Naquele dia o pai começou a acreditar em Deus. E ela confessou Jesus de Nazaré. Eu olhei, Jesus é real ou não é real na vida dos crentes, na vida dos evangélicos? Porque o que o homem não pode fazer, o que o médico não pode fazer, o que Umbanda não faz, centro espírita não faz, o Deus da igreja faz. Opera, realiza, ele faz acontecer. Porque ele é Deus. Pois bem, o texto diz que essa mulher gastou tudo e não pôde ser curado, mas algo vai marcar a sua vida. O texto diz que ela ouviu falar que Jesus estava passando. Observe que antes dela tocar em Jesus, ela foi tocada primeiro. Foi Paulo quem falou em Romanos 10, versículo 17, que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então antes dela tocar em Jesus, a palavra já tocou nela, e ela falou, e ela disse em seu coração: se eu tão somente tocar na sua orla, eu serei curada. Mas o que mexeu com ela foi que ela escutou, ela ouviu falar que Jesus estava passando. E o que será que ela ouviu? Para o cego, Jesus é a luz. Para o faminto, Jesus é o pão. Para o perdido, Jesus é o caminho. Para o réu, Jesus é o advogado. Para o advogado, Jesus é o juiz. Para o juiz, ele é a justiça. Para o médico, ele é o médico dos médicos. Para o sábio, ele é a sabedoria. E para o enfermo, que ele é a cura. Aquela mulher, quando ouviu falar que Jesus estava passando, ela acreditou e ela confiou, e ela: se eu tão somente tocar na sua orla, eu serei curada. Aquela mulher foi impactada por aquilo que ela ouviu. E sabe por que você está aqui nessa noite? Não é por conta do pregador que veio de Fortaleza e nem do cantor. Você está aqui porque a palavra te atraiu, a presença de Jesus te atraiu. Aonde tem a presença, tem multidão. É por isso que tem uma multidão nessa noite aqui. Jesus estava passando e ela falou: se eu tão somente tocar na sua orla, eu serei curada. Aquela mulher passou 12 anos sangrando, com desgaste físico, com desgaste emocional. Dentro da Bíblia, 3 classes de pessoas eram excluídas da sociedade, segundo a lei. Primeiro, quem padecesse de um fluxo de sangue, quem tocasse morto e quem tocasse leproso. Essa mulher não poderia estar sentada no banco como você está. Ela não poderia entrar dentro da sinagoga. Ela não poderia estar com a família. Essa mulher estava passando por um processo de humilhação. O texto diz que esta mulher, no momento que ouviu falar, mesmo debilitada, mesmo desgastada, mesmo sangrando, ela falou: está acontecendo um culto na rua, eu não posso perder. Quem é que está passando? É Pedro? Não é Pedro. Quem é que está passando? É João? Não é João. É Tiago? Não. É Paulo? Não. É Jesus de Nazaré que está passando. E se eu falar para você que ele está passando nessa noite aqui, se eu falar para você que ele está presente aqui, e se eu fosse você nessa noite, eu tocava na orla dele. Por quê? Porque da orla sai poder, da orla sai milagre, da orla sai cura. Pelo amor de Deus, pula dessa cadeira, abre a tua boca e toca na orla nessa noite. Quem toca? Quem toca? Aqui já pegou, aqui já tocou. Quem toca? Quem toca? Quem toca? Quem toca? Quem toca? Quem toca? Vai ficar olhando para o pregador, vai tocar na orla. Quem toca? Quem toca? Assembleia de Deus é a Assembleia de Deus conhecida como Igreja do Fogo. E eu sei que tem fogo aqui.
Eu sei que tem fogo aqui. Toca na orla dele. Levante as mãos para cima nessa noite. Tem unção descendo, tem renovo descendo, tem poder descendo, tem graça descendo, tem renovo descendo, tem unção descendo, tem poder descendo. Foi Jesus que falou em Lucas 10:19: eis que vos dei poder, eis que vos dei poder, eis que vos dei poder, eis que vos dei poder. Comece a receber poder nessa noite. Comece a receber poder nessa noite. Comece a receber poder nessa noite. Comece a falar em línguas estranhas nessa noite. Pregador, não sou batizado. Seja batizada. Seja cheia da presença, cheio do Espírito Santo de Deus, porque aonde Jesus passa, o milagre há com. Se eu tão somente tocar na sua orla, eu serei curada. Aquela mulher mesmo sangrando, aquela mulher mesmo debilitada, ela falou: estou sangrando, mas eu vou. Estou fraca fisicamente, mas eu vou. Eu estou sem força, mas eu vou. Tem gente aqui que entrou sangrando, fraca, fraco, abatido, abatida, está com semblante de forte, mas Deus conhece o teu interior. E quem sabe você entrou sangrando como essa mulher, mas eu tenho uma palavra profética para liberar nessa noite para a sua vida. Você pode ter entrado sangrando, fraco, fraca, mas da mesma maneira, da mesma forma que você entrou, você não sai. Não sai. Não sai. Aquela mulher falou: se eu tão somente tocar na sua orla, se eu tão somente tocar na sua orla, eu sararei. Estava todo mundo tocando em Jesus e milagre não acontecia. Estava todo mundo tocando em Jesus e milagre não acontecia. Estava todo mundo tocando em Jesus e não saía poder. Mas o que a multidão não conseguiu fazer, essa mulher fez. Ela parou Jesus. Ela parou Jesus. E o que foi que ela fez de diferente da multidão? Malaquias 4:6 diz sobre uma profecia: para vós os que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, e cura trará nas suas asas. A palavra orla aqui, Jesus naquele tempo, deixa eu explicar, Jesus naquele tempo usava túnicas. Nessas túnicas, a parte de baixo havia franjas. Nessas franjas havia cordões azuis. Esses cordões azuis eram os mandamentos da palavra. Então está todo mundo tocando, não sai poder porque está tocando de forma errada. Está todo mundo tocando, não sai cura porque não estão sabendo tocar. Mas a mulher vem por debaixo e ela toca onde? Na palavra. Na palavra. Os judeus entendiam, conheciam as profecias do Antigo Testamento, e eles conheciam Malaquias 4:6, e para eles, se Jesus fosse verdadeiramente o Messias, quem tocasse na sua orla era o sinal que ele era o profeta esperado. Na hora que a mulher toca, o sangramento acaba. Por quê? Porque ela não tocou em qualquer lugar. Essa é a diferença de muito crente que vem para a igreja, até adora, até toca, mas toca no lugar errado. Não basta entrar aqui, levantar a mão e dar glória e dar aleluia. Se não souber tocar, sai da mesma forma, não sai poder. Mas aquela mulher não, ela tocou na parte mais sagrada da orla de Jesus. Ela tocou na palavra. E nessa noite o céu te convida a tocar, a tocar, a tocar. Pregador, como é que eu toco? Começa a adorar, começa a adorar, começa a adorar, começa a glorificar, começa a falar aquilo que Jesus representa. Chama a presença dele nessa noite para a tua vida. Não se permita entrar aqui e sair da mesma forma. Aquela mulher colocou no seu coração, ela falou: vou para o culto, mas eu não saio do mesmo jeito. Por quê? Porque se eu tocar na sua orla, eu serei curada, 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 curada,
Vai tocar na orla ou vai tocar de qualquer jeito? É por isso que tem crente que entra na igreja, tem 1 ano, tem 2 anos, tem 10 anos, nunca contou um testemunho, nunca contou um milagre. Por quê? Está só na igreja, ocupando o banco, não sabe tocar, não sabe chamar a presença de Jesus de Nazaré. Mas eu creio que eu estou pregando para crente que sabe chamar a presença. Deixa eu ver se tem no altar aqui. Será que tem no altar? Uramanda calamandarava xandarai. Será que tem aí embaixo também crente que sabe chamar a presença? Deus vai revelar os verdadeiros adoradores aqui agora. Deus vai mostrar aqui agora quem sabe adorar e quem não sabe. 30 segundos adorando. 30 segundos adorando e eu volto a pregar. A glória de Deus vai encher esse lugar. Vai, atrai a presença dele para a tua vida nessa noite. Não. Vai, adora. Uramanda calamandarava xandarai. Vai adorando. Vai adorando. Vai adorando. Vai adorando. Aqui no meu Jesus vai encher. Aqui no meu Jesus vai encher. A glória dele já está na casa. Quem sente essa presença, quem sente essa unção, quem sente esse poder, quem sente essa autoridade, o Espírito de Deus está sobre essa igreja nessa noite. O Espírito de Deus está sobre esta igreja nessa noite, nessa noite, nessa noite, nessa noite, nessa noite. Aquilo que o homem não fez, ele está fazendo, ele está operando. Tem poder descendo, tem renovo descendo, tem unção descendo, tem graça descendo, tem. Vai adorando, vai. Atraia a presença. Atraia a presença. Enche esse lugar de glória nessa noite. Dá aquele glória que o diabo não gosta, que o inferno fica doido. E qual é? Glória, 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 glória. Cada glória que você dá, a presença se manifesta. Você dá glória daqui, o céu responde de lá. Você dá aleluia daqui, o céu responde de lá. Deus já está enchendo. Eu não vim mexer com o seu emocional. Quem estiver pensando que eu vim mexer com o seu emocional vai perder tempo. Evangelho não é para menino. Eu vim aqui pregar a palavra para a sua vida, para falar que Jesus ainda resolve, para falar que Jesus ainda é o mesmo, para falar que Ele ainda opera. Olha, a irmã já está chorando aqui. Quando ela toca em Jesus, ela não foi por cima, ela foi por baixo. Estava todo mundo tocando por cima, e por cima não tem como receber milagre. Quem são os que tocam por cima? São aqueles que entram na igreja com o nariz empinado. São aqueles que entram na igreja exaltado. Esse aí sai da mesma forma, sai da mesma maneira e talvez pior. Mas crente que vem por baixo, crente que vem por baixo, ele não sai da mesma forma. Ele não sai do mesmo jeito. Crente que é humilde e que aprendeu a se ajoelhar, se prostrar, ele recebe cura, ele recebe milagre. Um dos motivos que todo mundo estava tocando e não recebendo é porque também estava tocando em cima. Quem toca em cima não recebe, mas quem vem por baixo, se humilhando, se arrastando, ele recebe poder. Agora escuta isso aqui, não foi Jesus que tocou nela para ela receber poder, foi ela que tocou em Jesus e o poder desceu do céu para ela. Nessa noite não é Jesus que vai tocar em você, é você que vai tocar nele. Será que você sabe tocar? Será?
Será que você sabe tocar? Quem sabe tocar não sai do mesmo jeito. Quem sabe tocar não sai da mesma forma. O que é que acontece quando eu toco? Poder desce do céu sobre a sua vida. Quando você toca na orla, o poder desce. Quando você toca na orla, o renovo desce. Quando você toca na orla, a cura desce. Quando você toca na orla, batismo desce, cura acontece, milagre. Quem vai tocar? Eu estou sozinho nessa palavra, você está comigo. Deus já está renovando, Deus já está enchendo, Deus já está enchendo, Deus já está renovando. E se eu fosse você, eu deixava Ele te encher. Eu não acredito que você veio para um culto como esse ficar parada, estagnada, gelada. Sacode esse irmão que está do teu lado, fala para ele: aqui não é lugar de gelado, aqui tem fogo, aqui tem fogo. Pega na mão do teu irmão, vai. Eu não sou muito de fazer esses movimentos, mas pega na mão do teu irmão. Moisés, Deus falou: Moisés, eu vou arrancar de ti o Espírito e vou derramar sobre 70 homens. Moisés sozinho encheu 70 homens. Deixa eu ver quem tem poder. Segura na mão. Segura na mão. Segura na mão. Porque se tiver poder na sua vida, vai passar para outro. Vou saber. Deus vai revelar agora quem é cheio e quem não é. Quem está de aparência e quem não está. Quem está com o joelho dobrado e quem não está. Quem é e quem não é. Segura na mão desse irmão. Segura. Porque se tiver poder na vida dele, o poder vai ser transmitido. A unção vai passar para outro. Vai. A glória dele invadiu a casa. 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 Tem renovo. 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 Comece a sentir a presença dele aí aonde você está. Receba poder aonde você está. Alabada, calamandarava, xandaramanda, calamandarava, xandaramanda. Quando essa mulher tocou em Jesus, o texto vai dizer que a sua enfermidade sumiu na hora. O texto vai dizer que ela sentiu já estar curada. No momento que ela toca, o milagre não aconteceu no outro dia. No momento que ela toca, o milagre não aconteceu depois de um mês, depois de um ano, de 2, de 3, de 4 anos. No momento que ela tocou em Jesus, o milagre aconteceu na hora. Na hora, na hora. Aquilo que você esperou há 12 anos, 5 anos, jejuou, se consagrou, entrou em campanha e ainda não aconteceu. E talvez estava com a expectativa lá embaixo, a esperança lá embaixo. Jesus está realizando hoje o milagre que Ele está fazendo no teu casamento, na tua casa, na tua família. Não é para amanhã, é para hoje, porque o milagre que você precisa é de urgência. Deus sabe, e hoje Ele faz essa enfermidade sumir, 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 desaparecer. Aquilo que Jesus tem para realizar na sua vida, na sua casa, no seu ministério, na sua chamada, na sua saúde, na vida de um parente, na vida do esposo, na vida do filho, na vida do irmão, na vida do vizinho, não é para amanhã, é hoje.
É hoje. É hoje. Alabadacalamandaravachandarai. É hoje. E eu estou pregando profecia bíblica. Aqui não volta vazia. O profeta, quando fala, se não vier de Deus, ele erra. Mas aqui não falha. Aqui é 66 calibre. É um tiro e uma queda. Aqui não falha. Hebreus 4:12 diz que a palavra do Senhor, ela é mais afiada do que uma espada de 2 gumes. Ela penetra juntas e medulas e vai na divisão da alma e do espírito. Ela vai na divisão da alma e do espírito. A Bíblia diz que quando a palavra é lançada, ela não volta vazia. Essa pregação hoje, essa palavra que está sendo lançada sobre a tua vida, vai gerar fruto, vai gerar milagre, vai. Quando a mulher tocou, Jesus olhou ao seu redor, a multidão apertando, todo mundo tocando. Jesus falou: alguém me tocou, alguém me tocou. Pedro, mais atrevido dentre todos, e Pedro era curioso, ele falou: mestre, a multidão te aperta, que negócio é esse? Como o senhor pode falar, alguém te tocou? Aí Jesus responde: alguém me tocou com fé, porque de mim saiu poder. Não basta tocar, tem que tocar com fé. Não basta entrar aqui orando pela casa, tem que chamar a existência. Aquele marido que dá trabalho, chama a existência para se tornar um pregador, se tornar um pastor, um missionário. Aquela filha que está dando trabalho, chama a existência, chama a existência nessa noite. Hebreus 11:6 diz que sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa os que o buscam. Se aproximou de Deus, não pode se aproximar duvidando. É por isso que os milagres não acontecem. O povo se aproxima duvidando. É por isso que a cura não acontece, o batismo não acontece. O povo só se aproxima duvidando. Entra ano, sai ano e nada aconteceu. Mas eu estou pregando para uma igreja que tem fé. Eu estou pregando para uma igreja que tem fé. Fé. Jesus responde: alguém me tocou, porque de mim saiu o poder. De mim saiu o poder. Pedro fala: Senhor, a multidão te aperta. E o Senhor diz: alguém me tocou. Aquela mulher, ela pensava que o seu milagre não iria surgir na história. Aquela mulher pensou que iria tocar e iria sair despercebida. Por quê? Porque ela tinha medo de ser apedrejada. Se uma mulher como ela, que era impura diante da lei, não poderia tocar em um homem normal, quanto mais num rabi, quanto mais no mestre, quanto mais em Jesus. Só que Jesus é diferente do homem. Se ela tocasse num homem, o homem ficaria impuro. Se ela tocasse num objeto, o objeto ficaria impuro. Mas ela não tocou no homem, ela tocou em Jesus. Ela tocou em Jesus. E quando ela tocou, a imundícia dela não passou para Jesus, foi a santidade de Jesus que passou para ela. Assim era você lá no mundo. Entrou na igreja, quem sabe cheio de droga, o nariz entupido de cocaína, mas quando tocou em Jesus, a cocaína foi embora, a droga foi embora. Vivia na prostituição, na imundícia, mas quando tocou em Jesus, Jesus falou: a prostituição para mim não passa, mas a minha santidade passa para você. Urabacalama, meu. Quando você toca em Jesus, não é a sua imundícia que passa para Ele, é a santidade dEle que passa para você. Alabadai. Eu estou sentindo a glória de Jeová aqui. Tem fogo nesse altar, tem unção nesta igreja. Jesus está presente. Então nessa noite, sabe de uma verdade? Toca em Jesus de Nazaré, para o milagre acontecer. No momento que ela toca, a enfermidade some. Naquele momento, essa mulher se prostra, porque ela viu que não poderia esconder a sua enfermidade. Jesus continuou perguntando. Então ela vem e se prostra aos pés de Jesus. E ela fala, o texto diz que ela conta toda a
história. Ela conta toda a história. O que será que ela falou? Quem sabe ela falou: Senhor, eu sofria há 12 anos de um fluxo de sangue, e eu estava com medo de tocar no Senhor, porque eu poderia ser morta apedrejada. Eu imagino, conjecturando, dentro de uma conjecturação, Jesus olhou para ela e falou assim: mulher, quando tu toca em mim, o teu defeito é revelado, e diferentemente do homem, o homem quando vê o teu defeito, ele te julga, mas eu te saro. Fica de pé em nome de Jesus. Fica de pé em nome de Jesus. Jesus olhou para aquela mulher e disse: vá em paz, a tua fé te salvou. Vá em paz e a tua fé te salvou. Qual era o cenário que ela vivia? Cenário de morte. Qual era o cenário? Cenário de humilhação. Qual era o cenário? Cenário de morte. Ela pensou que iria sair morta daquele lugar, mas Jesus falou: vá em paz, a tua fé te salvou. Jesus está mudando o cenário da tua vida hoje. Esse cenário que tirava a tua paz, tirava o teu sono, tentou a todo momento derrubar a tua casa, a tua família, Jesus está mudando esse cenário. Nessa noite você vai sair em paz daqui. Por quê? Porque Jesus já decretou a sua vitória. Agora, nesse momento, você vai fechar os seus olhos. Já são quase 100 curas. Braço crescendo, cego voltando a ter vista, caroço sumindo, vários tipos de enfermidades. Teve gente que nem quis contar que era tão sério, a pessoa não quis testemunhar na hora. E se aprover a Deus, porque quem faz não sou eu, quem faz é Ele, quem cura é Ele, quem liberta é Ele, quem renova é Ele, quem levanta é Ele. Se Ele quiser, Ele vai fazer nessa tarde aqui, nessa noite aqui. Feche os seus olhos, coloque a mão no local da enfermidade. Coloque a mão no local da sua enfermidade. Senhor, meu Deus e meu Pai, neste momento, eu quero te pedir mais uma vez, faz de novo. Que aonde houver uma enfermidade, meu Senhor, nesta noite, que aonde houver um caroço, pela autoridade que há no teu nome, que o caroço comece a assumir do corpo dessa pessoa, que o mioma comece a assumir no nome de Jesus do corpo dessa pessoa, que o cisto suma do ovário dessa pessoa, que nesse momento a coluna volte para o lugar, aonde houver uma perna maior do que a outra perna, em nome de Jesus, comece a crescer, aonde houver um braço maior do que o outro braço, em nome de Jesus, comece a crescer. Aonde houver qualquer tipo de enfermidade, seja físico ou espiritual, Senhor, arranca agora, passa a tua mão, vai tocando, Jesus, o Senhor é real. Toca nessas pessoas. Aonde houver inflamação, aonde houver a dor, aonde houver um paralítico, Senhor, toca nas articulações, dá estrutura nesse momento, toca na perna dessa pessoa, toca na coluna, toca nos ossos. Eu vou contar de 1 até 3, no 3 você repreende junto comigo. Eu conto 1, a enfermidade vai sumir. Eu conto 2, a mão de Deus vai te tocar agora. Eu conto 3, sim, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Começa a procurar a dor na coluna, começa a procurar o caroço, a inflamação na garganta. Começa a procurar a tua dor. Começa a procurar, eu não sei qual é o teu problema. Começa a procurar, procura aí, vê se está ainda, procurou. Vou fazer a primeira pergunta. Quem sentiu que Jesus tocou, levante as mãos. E foi curado na hora aqui. Uma já está de mão levantada,
Tem mais alguém? 2 já está de mão levantada. 2 pessoas com a mão levantada. Quem foi curado aqui na hora? Levante as mãos. 3 de mão levantada. 4 de mão levantada. 5 de mão levantada. 6 de mão levantada. Várias pessoas foram curadas na primeira oração. Na primeira oração. Amém? Vou fazer a segunda oração. E depois eu queria ouvir os irmãos. O que foi que Jesus fez na sua vida. Só vai vir para frente aqueles que ainda continuam enfermos. Os que foram curados permaneçam no local. Pelo que eu vi, 6 pessoas levantou a mão dizendo que foram curados. Amém? Agora as pessoas que estiverem enfermas, faz uma fila aqui que a gente vai passar com a imposição de mão. Vamos orando de um por um. E se Jesus quiser continuar operando milagre, Ele vai fazer. É assim que Deus tem me usado. Porque eu faço a primeira oração sem tocar. Para deixar bem claro para a igreja e para os irmãos que quem faz não sou eu. Quem faz é Jesus Nazareno.